És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é João de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai.
E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom dia, queridos irmãos. Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo. E hoje nós vamos dar sequência no primeiro livro de Samuel. Mas antes da gente começar, aquele recadinho, né, de sempre. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa também o seu dislike. Querendo ou não, isso ajuda aí a divulgar os estudos do canal, tá ok? Ajuda na relevância do YouTube. E, se possível, compartilhe, tá ok, irmão? O principal, compartilhe os estudos, ajude aí a palavra a se propagar para mais irmãos, tá ok? Então, se o irmão quiser acompanhar, pegue a sua Bíblia. 1 de Samuel, capítulo 14, diz assim: Ora, sucedeu que, num dia, Jonatas, o filho de Saul, disse ao moço que carregava sua armadura: Vem e atravessemos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, ele não contou ao seu pai. E Saul esperou na parte extrema de Gibeá, debaixo de uma romanceira, que está em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. E Aias, o filho de Aitube, o irmão de Ícabo, filho de Finéias, o filho de Eli, o sacerdote do Eterno em Siló, sabia que Jonatas havia partido. E entre as passagens pelas quais Jonatas procurava atravessar em direção à guarnição dos filisteus, havia uma rocha pontiaguda em um lado e uma rocha pontiaguda do outro. E o nome de um era Bozes e o nome da outra era Sené, ou Sené. A testeira de uma estava situada em direção ao norte, defronte a Micmas, e a outra em direção ao sul, defronte a Gibeá. Perdão, irmãos. O clima está muito seco aqui na região. Está extremamente difícil de respirar. Muito incêndio, muita fumaça. Isso acaba com a respiração de todo mundo. Mas vamos continuar. E Jonatas disse ao moço que carregava sua armadura: Vem, atravessemos até a guarnição desses incircuncisos. Pode ser que o Eterno opere por nós, pois não há impedimento para o Eterno salvar, por meio de muitos ou por meio de poucos. E o escudeiro lhe disse: Faz tudo o que está no teu coração. Volve-te, eis que estou contigo, de acordo com o teu coração. E então Jonatas disse: Eis que atravessaremos até estes homens e nos revelaremos a eles. E se eles nos disserem: Esperai até que venhamos a vós, então ficaremos em nosso lugar, e não subiremos a eles. Porém, se eles nos disserem: Subi até nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou na nossa mão, e isto será um sinal para nós. E ambos se revelaram para a guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: Eis que os hebreus saem das covas onde haviam se escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro, e disseram: Subi até nós, e mostraremos a vós uma coisa. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, pois o Eterno os entregou na mão de Israel. E Jonatas subiu sobre as suas mãos e sobre os seus pés, e atrás deles seu escudeiro, e eles caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro,
e os matava atrás deles. E o seu escudeiro os matava atrás dele. E naquele primeiro massacre que Jonatas e seu escudeiro promoveram, foi cerca de 20 homens, dentro de aproximadamente meio acre de terra, que uma junta de 2 bois poderia arar. Olha só que interessante. E houve um tremor no exército, no campo e no meio do povo todo. A guarnição e os espoliadores, eles também tremiam, e a terra tremeu. Assim, foi um tremor grandiosíssimo. E os atalaias de Saul, em Gibeá, de Benjamim, observavam. E eis que a multidão se dissolveu, e eles prosseguiram derrubando uns aos outros. E então disse Saul ao povo que estavam com ele: Contai agora e vede quem deserdou de nós. E quando eles acabaram a contagem, eis que Jonatas e o seu escudeiro não estavam lá. E Saul disse a Aías: Traz aqui a arca de Deus, pois a arca de Deus estava naqueles dias com os filhos de Israel. E sucedeu que, enquanto Saul falava com o sacerdote, o barulho que havia nos exércitos dos filisteus prosseguiu e aumentou. E Saul disse ao sacerdote: Retira a tua mão. E Saul e todo o povo que com ele estava se reuniam. E eles vieram à batalha, e eis que a espada de cada homem estava contra o seu companheiro, e houve uma grande confusão. Ademais, os hebreus que estavam com os filisteus antes daquele momento, os quais subiram com eles ao acampamento desde os campos ao redor, eles retornaram para estar com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. De modo semelhante, todos os homens de Israel, os quais haviam se escondido no monte Efraim, quando ouviram que os filisteus fugiram, até eles também os perseguiram com afinco na batalha. Assim o Eterno salvou Israel naquele dia, e a batalha atravessou até Bet-Aven. E os homens de Israel ficaram angustiados naquele dia, pois Saul havia conjurado o povo, dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento até a tarde, para que eu possa ser vingado dos meus inimigos. E assim ninguém do povo provou qualquer alimento. Mas lembrando que eles escolheram esse rei, não é mesmo? E todos aqueles da terra chegaram a um bosque, e no chão havia mel. E quando o povo chegou ao bosque, eis que o mel pingava, mas nenhum homem levou sua mão à boca, pois o povo temia o juramento. E Jonatas, porém, não ouviu quando seu pai impôs sobre o povo o juramento. Por isto estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e a enfiou em um favo de mel, e levou a sua mão à boca, e os seus olhos foram aclarados. E então respondeu um do povo, e disse: O teu pai impôs severamente ao povo um juramento, dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento neste dia. E o povo ficou debilitado. E então disse Jonatas: O meu pai perturbou a terra. Vê, rogo-te, como os meus olhos foram alumiados, porque provei um pouco deste mel. Quanto mais se o povo, quiçá, tivesse comido hoje livremente do despojo dos seus inimigos, os quais encontraram, pois não teria havido um massacre muito maior entre os filisteus? E eles feriram os filisteus naquele dia, desde Micmas até Aijalon, e o povo estava muito debilitado. E o povo voou sobre o despojo e tomou as ovelhas e bois e novilhos e os mataram no chão. E o povo os comeu com o sangue. Olha só, irmãos, que coisa bizarra. Eles estavam com tanta fome, tão debilitados, que eles comeram o animal sangrando. E então eles disseram a Saul: Eis que o povo peca contra o Eterno ao comer com sangue. E ele disse: Vós tendes transgredido. Rolai uma grande pedra até mim neste dia. E Saul disse: Dispersai-vos no meio do povo, e disse a eles: Trazei-me aqui cada homem o seu boi, e cada homem a sua ovelha, e matai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor ao comer com o sangue. E todo o povo trouxe, cada homem o seu boi consigo naquela noite, e ali os mataram. Olha só que bizarro. Esse era o rei que eles escolheram.
E Saul edificou um altar para o Senhor, e este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. E Saul disse: desçamos atrás dos filisteus à noite, e os expoliemos até a luz matinal, e não deixemos deles um só homem. E eles disseram: faze tudo o que te parece bem. Então disse o sacerdote: acheguemo-nos para cá, para mais perto de Deus. E Saul pediu conselho a Deus: devo descer atrás dos filisteus? Irás tu entregá-los na mão de Israel? Mas ele não lhe respondeu naquele dia. Por que será, não é mesmo? Meus irmãos, por que será? E Saul disse: achegai-vos aqui perto, todos os chefes do povo, e saibais e vede no que foi este pecado neste dia, pois como vive o Eterno, que salva Israel, mesmo que esteja em Jonatas, meu filho, ele certamente morrerá. Porém, não houve um homem sequer no meio de todo o povo que lhe respondesse. E então ele disse a todo Israel: estejais vós em um lado, e eu e Jonatas, meu filho, estaremos do outro lado. E o povo disse a Saul: faz o que parecer bem aos teus olhos. Por isso Saul disse ao Senhor, Deus de Israel: dê a sorte perfeita. E Saul e Jonatas foram apanhados, mas o povo escapou. E Saul disse: lançai sorte entre mim e Jonatas, o meu filho. E Jonatas foi apanhado. E então Saul disse a Jonatas: conte-me o que fizeste. E Jonatas lhe contou e disse: tudo o que eu fiz foi provar um pouco de mel com a ponta da vara que estava na minha mão, e eis que devo morrer. E Saul respondeu: Deus assim o faça e ainda mais, pois tu certamente morrerás, Jonatas. Bom dia, irmã Eliane. Bom dia, tudo bem? Obrigado pela presença. E o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, o que trouxe esta grande salvação a Israel? Deus nos livre como vive o Senhor. Nenhum cabelo da sua cabeça cairá ao chão, pois ele trabalhou com Deus nesse dia. E assim o povo resgatou Jonatas para que ele não morresse. E então Saul subiu da perseguição aos filisteus, e os filisteus foram para o seu próprio lugar. E assim Saul assumiu o reinado de Israel e lutou contra todos os seus inimigos de todos os lados. Contra Moabe, contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus. E para onde quer que ele se voltasse, ele os atormentava. Perdão. E ele reuniu um exército e feriu os amalequitas, e livrou Israel das mãos daqueles que os espoliavam. Ora, os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi, e Malquissua, e os nomes das suas duas filhas eram Estes, e o nome da primogênita Merabe, e o nome da mais nova eram esses, e o nome da mais nova Mical. E o nome da esposa de Saul era Ainoã, a filha de Aimaas. E o nome do capitão do seu exército era Abner, o filho de Ner, o tio de Saul. Quis era o seu pai, o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, era o filho de Abiel. E houve guerra intensa contra os filisteus todos os dias de Saul. E quando Saul via qualquer homem forte ou qualquer homem valente, ele o tomava para si. No capítulo 15 diz assim: e Samuel também disse a Saul: o Eterno enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel. Como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora vai e fere Amaleque, e destrói por completo tudo o que eles têm, e não os poupa, mas mata tanto homem quanto mulher, crianças e os que mamam, boi e ovelha, camelo e jumento. Então aqui, meus irmãos, resumindo, tinha que destruir totalmente esse povo amalequita.
ok? Esses Amaleques. Mas aí o irmão olha e fala, nossa, mas que Deus cruel, mata mulheres e crianças também, animais. O que os animais têm a ver com isso? Bom, meus irmãos, se o irmão já é inscrito no canal, irmão, para não atrapalhar essa mensagem, no final o irmão saberia me dizer quando se passa na tribulação, capítulo 16, versículo 20, quando se passa na tribulação, depois eu posso dar uma verificada para a irmã, tá ok? Mas quando se passa, a irmã poderia reformular essa pergunta? Eu não consegui compreender ela totalmente. Se a irmã puder reformular, eu agradeço, ok? Voltando ao raciocínio aqui rapidinho, aí eu dou atenção para a irmã. Esse povo amalequita, eles eram da prole dos Néfilins, né, que a gente vê em Gênesis 6:4. Eles eram gigantes, eles eram pessoas que corromperam a sua natureza, eles eram descendentes de uma prole maldita, e eles tinham um nível de perversão sexual exacerbada, tanto com mulheres, com homens, com animais, tá ok, meus irmãos? Eles comiam carne humana, bebiam sangue humano, enfim, toda a imundícia, toda coisa ruim que existia antigamente, eles faziam, inclusive nos dias de hoje também, né? Isso é muito atual. Assim como houve no dilúvio uma extinção quase total, tirando os 8 da arca, aqui foi pelos mesmos motivos, meus irmãos. Eles estavam corrompidos e estavam corrompendo tudo ao seu redor, tá ok? Agora, por que as crianças? Porque justamente as crianças elas eram ali a prole que saía desses Néfilins, tá ok? Quando que as ilhas se moverão? Bom dia, Sá. Ok, show de bola, o áudio tá ok, que bom. Obrigado pela presença, minha esposa, Samantha. Quando que as ilhas se moverão? Ah, tá. Tá ok. Depois eu dou uma olhadinha lá, eu leio sim, tá ok? Eu coloco aqui pra gente fazer uma leitura. Então, irmão, eles estavam totalmente corrompidos, inclusive os animais, tá ok? A hibridização dos animais que a gente vê hoje, que nasce um animal com um pedaço de outro, isso aí é hibridização, é um animal que teve uma cria com outro animal. Então, antigamente também existia esse tipo de coisa, só que eram com esses néfilins, tá ok? Então saíam animais ali deformados, ou animais extremamente grandes, tá ok? E Saul reuniu o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens a pé e 10.000 homens de Judá. E Saul veio a uma cidade de Amaleque e lançou-se em espera no vale. E Saul disse aos queneus: Ide, parti, descei dentre os amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, pois vós mostrastes bondade para com todos os filhos de Israel, quando eles subiram do Egito. Não, imagina, irmão, fica tranquila. Fica tranquila, eu estou aqui para ajudar mesmo. Tá ok? Se tiver dúvida, pode colocar. Fica tranquila que a irmã vai ficar sabendo dessa questão. Eu tenho um estudo completo no canal também, do livro do Apocalipse, se a irmã quiser uma hora dar uma maratonada, tá ok? Lá eu destrincho todos os capítulos. É um estudo bem mais completo. E Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. E ele tomou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Porém, Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais novos engordados e os cordeiros e tudo o que era bom, e não quis destruí-los por completo, mas tudo o que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Então aqui ele já foi totalmente contra as ordens do Todo-Poderoso, que era para matar todos, inclusive os animais. E ele já não fez isso. Então, ele já começou a mostrar aqui a rebeldia do ser humano para com as ordens do Todo-Poderoso. Tá ok? Bom dia, mãe. Benção. Obrigado pela presença. Minha mãe Maria Cleuda. E então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo:
Arrependi-me, e aqui é claro que essa palavra ela foi mal traduzida, tá? Não é arrependi-me, porque o Todo-Poderoso ele não erra, tá? Ele entristeceu-se. Entristeci-me de haver estabelecido Saul como rei. Essa palavra ela foi traduzida de forma errônea, tá ok, meus irmãos? É por isso que é muito importante a questão das traduções bíblicas. Quanto mais fiel, melhor para o nosso entendimento. Porque se a gente realmente acredita que Deus ele se arrepende, então ele não é Deus, ele é um homem, porque o homem é falho. O homem mente. O homem erra e se arrepende e volta atrás. Deus não. Deus ele é justo, ele é fiel e ele é amoroso. E ele não erra, tá ok? Então essa palavra foi mal traduzida. Ele entristeceu-se de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel e ele clamou ao Senhor toda a noite. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel: Saul veio a Carmelo, e eis que edificou para si um lugar e se foi e passou adiante e desceu até Gilgal. Lembrando que Gilgal era um acampamento, né, que esses Néfilins, né, os filisteus, enfim, montaram ali um acampamento. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu no Senhor, do Senhor. Eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: O que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço? E Saul disse: Ele os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Então, além deles desobedecerem ao Todo-Poderoso, que é uma coisa que ele não perdoa, a desobediência, lembrando que Eva desobedeceu, Adão desobedeceu, e olha só no que resultou. E aqui Saul desobedeceu, e o pior de tudo, ele queria sacrificar esses animais que era para ter sido extirpados, ele queria sacrificar o Todo-Poderoso. E então Samuel disse a Saul: Fica e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: Prossegue. E Saul disse: Quando tu eras pequeno, à tua própria vista, não foste tu feito cabeça das tribos de Israel, e te ungiu o Senhor, rei sobre Israel? E o Eterno. Opa, só um minutinho. E o Eterno te enviou em uma viagem e disse: Vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles, até que sejam consumidos. Porque então não obedecestes à voz do Eterno, mas voaste sobre o despojo, e fizeste o mal à vista do Senhor? E Saul disse a Samuel: Sim, obedeci à voz do Senhor e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém, o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo para sacrificar ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à sua voz? Quer dizer, a voz do Senhor? A obediência, meus irmãos, é algo que a gente nunca pode esquecer de ter conosco quando o assunto é o Pai. Tá ok? Nunca. A desobediência para Deus é algo extremamente ofensivo. É a pior coisa que a gente pode fazer, é ser desobedientes. Tá ok? E eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura dos carneiros. Então, humilhar-se, sujeitar-se às vontades do Pai. Porque as nossas vontades não importam, meu irmão. Quem somos nós na fila do pão? Ok? Nós temos que ser humildes de coração e de espírito.
e obedientes às ordenanças do Todo-Poderoso, tá ok? Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Olha só o que ele compara, a rebelião. Rebelde, rebeldia, Nimrod. A palavra Nimrod, o nome Nimrod é rebeldia, ok? E a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Olha só, meu irmão, iniquidade é aquele pecado que você peca constantemente e você gosta de pecar ele. É todo pecado que você peca e não para. Você gosta. E a idolatria. Olha só quão profundo é a desobediência para Deus. E a idolatria, meu irmão, o que nos mostra em Apocalipse? Que não herdarão o reino dos céus os idólatras. Então, os desobedientes, então a gente pode fazer uma analogia. Os desobedientes também não herdarão o reino dos céus. Olha só. E Samuel disse, vou ler de novo, para ficar bem claro. Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? É uma pergunta. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Então, sacrifícios não eram relevantes. A obediência, sim. Pois a rebelião, e aí ele classifica essa desobediência como uma rebelião direta ao Todo-Poderoso. Assim como Nimrod fez a Torre de Babel, né, como muitos falam, é como o pecado da feitiçaria. E a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Então tome muito cuidado, você, irmão, irmã, desobediente. O custo vai ser grandioso. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Glória, aleluia, Pai Celestial, Yahweh, em nome do seu amado filho Yahushua. Meu filho começou hoje no emprego, gratidão pelas orações. Que bom, irmã, que bom. Graças ao Pai, ele é fiel. Ele é fiel e ele é justo, ok? E ele não quer um filho seu mendigando pão. Que o seu filho consiga se prolongar nesse trabalho, que o Pai seja com ele, com você e com a sua família, tá ok? Muito feliz pela notícia. Então ele foi rejeitado como rei. E Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Agora, portanto, rogo-te que perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor. E Samuel disse a Saul: não retornarei contigo, pois rejeitastes a palavra do Senhor. E o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Então aqui acabou. Todo o vínculo acabou. E quando Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à borda do seu manto, o qual se rasgou. E Samuel lhe disse: neste dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e lhe deu a um vizinho teu, que é melhor do que tu. Então aqui eu acredito que é a questão da separação de Israel, né? O reino do norte com o reino do sul. E ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é um homem para que se arrependa. Tá vendo? Então, se ele não é um homem para que se arrependa, então como que ele arrependeu-se de haver estabelecido Saul como rei? Percebe, irmãos, como a tradução ela mesma se pega no erro? Aqui ele está falando: a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Tá ok? E no versículo 11 lá atrás: arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei. Então, as palavras, infelizmente, elas são modificadas para que o nosso entendimento seja deturpado. É por isso que a gente tem que ter muita atenção ao ler o texto com uma boa Bíblia, né, com uma boa tradução. E então ele disse: eu pequei, contudo, honra-me agora, rogo-te, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volte novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. E assim Samuel se voltou novamente a Saul, e Saul adorou o Senhor.
E então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, o rei dos Amalequitas. E Agag veio até ele delicadamente. E Agag disse: certamente a amargura de morte já passou. O Pai sempre nos levava as suas verdades. Exato. Ele sempre nos mostra, irmão. A gente tem que ir buscar, né? A gente tem que sempre buscar. Ter a humildade para reconhecer quando a gente não consegue entender e pedir para o Pai nos dar discernimento, mas a gente tem que sempre buscar. E Samuel disse: como a tua espada deixou mulheres sem filhos, assim ficará a tua mãe sem filho entre as mulheres. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. E então Samuel foi para Ramá, e Saul subiu para sua casa, para Gibeá de Saul. E Samuel não veio mais ver Saul até o dia da sua morte. Todavia, Samuel fez luto por Saul, e o Senhor se arrependeu de ter feito Saul sobre o rei de Israel. Então o Senhor se entristeceu, né? A gente já sabe. Capítulo 16, irmãos, diz assim, aí a gente fecha o estudo. Aí a gente vai tirar a dúvida da irmã, tá ok? E o Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentarás por Saul ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, e te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciarei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Eterno disse: toma contigo uma novilha e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E chamas Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E aqui a gente vê o início da história de Davi, tá ok? E Samuel fez aquilo que o Senhor falou e veio a Belém. E os anciãos de Israel, né, do vilarejo, tremeram com a sua chegada e disseram: vens tu pacificamente? E ele disse: pacificamente vim para sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém, o Eterno disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Eterno olha para o coração. E isso até os dias de hoje acontece, meus irmãos. O ser humano olha para a sua aparência. Você é o que você mostra. E então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. E ele disse: nem este escolheu o Senhor. E então Jessé fez passar Samá, e ele disse: nem este escolheu o Senhor. E novamente Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel, e Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda o mais moço, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos, até que ele venha. E ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois este é ele. E então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia em diante. E o chifre ali, ele representa o poder, ok? E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Então quer dizer, ele quando perdeu ali o Espírito da bondade do Todo-Poderoso, o Espírito Santo, entrou nele um espírito maligno, que o próprio Pai enviou para atormentá-lo. Porque sim, irmão, os satanistas aí de plantão podem falar: os demônios, não sei o que, são nossos irmãos. Todos eles estão sob a obediência do Todo-Poderoso.
eles não são nada, tá ok? E quando o pai designa, eles têm que fazer a obra. Inclusive eles. Se o pai mandar, nem o diabo tem poder para resistir, tá ok, irmão? Você satanista aí, você serve a um fraco. O verdadeiro Deus, o Adonai de Israel, ele é o pai de todos, tá ok? E o servo de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos servos aos quais estão diante de ti que procurem um homem que seja hábil, um hábil tocador de harpa. E sucederá que quando o espírito mal da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com a sua mão e tu ficarás bem. Então, a questão musical, né? Aleluia, irmão, aleluia. A questão musical, ela é algo que tem uma forte preponderância espiritual. Não é à toa que algumas classes musicais têm certos tipos de frequência, né, na sua letra, nas suas músicas, enfim, nas notas, porque o mundo espiritual, irmãos, ele tem uma conexão com a questão da vibração, da frequência. E as ondas sonoras, elas trabalham por essas frequências, tá ok? Então, provavelmente aqui esse demônio, ele se acalmava porque essa frequência era algo que deixava ele imerso, né? Deixava ele parado. E Saul disse aos seus servos: providenciai-me agora um homem que possa tocar bem, e trazei-mo. E então respondeu um dos servos e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra, e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Por isso enviou Saul mensageiros até Jessé e disse: envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. E Jessé tomou um jumento carregado com pão e uma garrafa de vinho e um cabrito, e os enviou por intermédio de Davi, o seu filho, até Saul. E Davi veio a Saul e pôs-se de pé diante dele, e ele o amou sobremaneira, e ele se tornou o seu escudeiro. E Saul enviou a Jessé, dizendo: permite que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a sua harpa e tocava com a sua mão. E assim Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia dele. E aqui, irmão, a gente vai fechar o estudo, mas que fique bem claro. Por que ele conseguia que esse espírito ficava ali imerso, na inércia, parado, quietinho? Porque o próprio Davi, ele era cheio do Espírito Santo, ele estava com Deus. Então o Espírito de Deus estava com ele, então ele tinha o poder de fazer o quê? Coisas. Assim como o Messias, assim como Moisés, assim como Abraão, enfim. Ele tinha o Espírito Santo com ele. Não é que a harpa era poderosa. O que o texto mostra é que quando ele tocava, esse espírito acalmava-se. Então, algumas linhas escatológicas, e aqui eu vou deixar esse ponto, algumas linhas escatológicas não, algumas linhas de pensadores aí que estudam a Bíblia, né, dos estudiosos, e aí o irmão vai ponderar o que o irmão achar que é mais, né, correto, falam que a questão é frequência e vibração. E a outra vertente desses estudiosos mostram que aí, no caso, é o que eu acredito, que Davi, por estar cheio do Espírito Santo, ele tinha o poder ali de acalmar essas bestas feras, tá ok? Esses demônios. Porque o Espírito do Pai estava com ele. E essa parte é o que eu acredito, tá ok? Porque o texto nos fala mesmo que o Espírito Santo, o Espírito de Deus saiu de Saul e foi para ficar com ele, com Davi, tá ok? Então, nesse poder, dentro desse poder, ele conseguiu ali fazer com que esse demônio se acalmasse dentro dele. É o que eu acredito. Eu esperei chegar no final para dar essas duas vertentes, porque
aqui atrás fala de uma maneira que dá a entender na questão da frequência e vibração, porque a explicação ela não está 100% firme. Somente após a gente ouvir aqui que Davi estava cheio do Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, aí a gente consegue compreender de onde vem essa força para que ele fizesse com que o demônio ali dentro de Saul se acalmasse, tá ok? Vamos tirar a dúvida da irmã. Apocalipse capítulo 16, irmã. A irmã pode confirmar para mim, é capítulo 16, versículo 20? É isso? Porque é o seguinte, o que a gente tem em mente? Sempre que a gente for fazer um estudo, você nunca pode pegar um versículo isolado, tá ok? A irmã tem que ler sempre um pouco atrás ou ler todo o capítulo para você entender o contexto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui desde o versículo 15 para a gente compreender. E eis que eu venho como ladrão, abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu, e eles vejam a sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz no templo do céu, do trono, dizendo, então aqui no templo do céu, aqui está falando de Jerusalém celeste, a nova Jerusalém, ok? Dizendo, está feito. Então aqui, o evento, irmã, é a sétima taça, ok? E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Então quer dizer, é um evento único, que nunca aconteceu, e nunca vai acontecer mais. Por quê? Esse é o último terremoto. Tá ok? Porque nunca houve, desde que há homens sobre a terra, tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus para dar-lhe do cálice do vinho da fúria da sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas. Então, o que acontece aqui é que na sétima taça, toda a ilha fugiu. Agora, como que essa ilha vai fugir? Inundação. Essa ilha ela vai ser tragada para dentro da terra, ou ela vai ser inundada. Então é por isso que ela vai desaparecer. E as montanhas é a mesma coisa. Tem até um filme aí de Hollywood, se eu não me engano, 2012, que mostra, né, as montanhas se fendendo, virando do avesso. Vai ser um evento mais ou menos como aquele lá, irmão. Ok? E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com o peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque a sua praga é extremamente grande. Então, irmã, esse versículo 20 sobre a questão da ilha e das montanhas, isso vai acontecer na sétima taça, que já é a última taça e é o final derradeiro, tá ok? O acontecimento um pouco antes fala do Armagedon, né? O nome dele, do local, é Armegido, né? Armagedon, ok? Mas acontece na sétima taça, isso aí já é no final de tudo. Provavelmente a gente não estará aqui se a gente continuar na batalha firme e forte, fazendo o que Deus nos manda, seguindo os ensinamentos de Cristo. Ok? Ao final do da sétima trombeta, né, ao final da última trombeta, se a gente for merecedor, seremos arrebatados. E aí essa parte final aqui, né, se a gente for merecedor, a gente não vai ficar por aqui para presenciar, porque isso aqui vai ser algo terrível. Vai ser algo que nunca houve nem haverá, e quem ficar para ver, possivelmente morrerá só de ver aquilo, que deve ser assombroso. Ok, irmão?
Mas dá uma olhada no canal aí, na playlist, tem lá estudo do livro do Apocalipse completo. Lá eu destrincho bem cada capítulo, tá ok? Se a irmã quiser dar uma olhada lá depois. Então é isso, meus irmãos. Espero que o estudo venha aí ter ajudado os irmãos a compreender um pouco mais a palavra do Pai. Vamos encerrando a live por aqui. Paramos no capítulo 13. Não. Capítulo 13, agora eu não me recordo. Só um minutinho que eu vou verificar aqui, irmão. Não, nós paramos no capítulo 16. Paramos no capítulo 16. Estudo que vem a gente começa ali no capítulo 17, tá ok? Fiquem todos na paz aí, uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana. Que o Pai seja convosco. Compartilhe o estudo, tá ok, irmãos? Ajude a divulgar aí a palavra, ajude a divulgar o estudo. E também, né, consequência aí o canal, tá ok? Um abraço, fiquem todos na paz e até o próximo estudo. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é João de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até aos infernos.
Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.